Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais essa aula do curso de ArchiCAD 23. Eu sou o David William, arquiteto e professor aqui na Corale Cursos. Nessa aula nós vamos ver algumas definições e padrões aqui de paredes, né? Então para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o nosso template, né? Observa que aqui ele está sem nome, então sempre salvem quando vocês estiverem iniciando um novo projeto. Porém, salvem como PLN ou PLA para não ter problema de sobrepor o template de vocês, tá bom? Entrando aqui na ferramenta parede, em definições, aqui na caixa de diálogo das paredes, nós vamos ter este menu aqui. Este menu vai possuir algumas opções, entre elas a origem da nossa parede, né, se ela vai ser vinculada a algum piso, e se o topo dela também vai ter algum tipo de vinculação ou não. Inclusive a gente pode colocar quantos centímetros abaixo desse topo a gente quer que ela fique, ou quantos centímetros a mais do piso ela fique. Então simplesmente a gente tira o vínculo dela e define um valor final dessa parede. Aqui do lado nós temos três tipos de parede, que é a parede básica, composta e a de perfil completo. Nós vamos ver cada uma delas, por hora vamos focar aqui na básica. Aqui na básica nós podemos escolher o tipo de material de construção, que nós já vimos também anteriormente. O tipo de desenho que essa parede vai ter, a gente pode definir por aqui. E a inclinação dela, se ela vai ter às vezes a inclinação de um lado e do outro, as mesmas inclinação ou não. Linha de referência, se ela vai ser desenhada por fora, por dentro ou pelo centro. As definições de corte e planta, que a gente já viu também lá em pilares, né? Vigas funciona da mesma forma. O modelo, que é basicamente para fazer a sobreposição da superfície dessa parede, no caso a textura dela. E as classificações, inclusive destacando aquela função estrutural para caso de muros de arrimo e outros tipos de estrutura do gênero. Então basicamente a gente pode escolher aqui, por exemplo, uma parede de concreto. Não, ok. Temos algumas formas, na verdade, de inserção dessa parede, né? Aqui na primeira nós temos esses quatro modelos, que é a parede linear, clique inicial, clique final, ela é inserida. A parede em cadeia, a gente define também, clique inicial, ela e final, ela termina. Um retângulo rotacionado. E observa que a representação da trama, né, da achura dela já vem automático. Temos também aqui a opção de fazer círculos, né? Aqui no caso através de um raio. E a gente define ou um arco, ou dá um duplo clique aqui que ela faz um círculo completo. Arco de 3 pontos. E define também o raio ou o círculo fechado. Certo? Nesse caso aqui, esse aqui é o de 3 pontos, esse aqui é o com tangente, né? Essa parede ela vai ter um perfil, às vezes, que a gente quer desenhar. Nesse caso a gente tem que configurar esse perfil antes. E no caso, fazendo a poligonal aqui, a gente teria essa estrutura inteira aqui sendo um bloco de parede. Então é isso. Quando a gente fala de perfil composto, né, parede composta, por exemplo, a parede de 1 metro. Opa. A gente está vendo que nós temos uma parede de concreto e apenas isso, ela não tem nenhum outro tipo de material a mais. Aqui, se nós tivéssemos que fazer um detalhamento, às vezes para um projeto executivo, a gente precisaria representar aqui o reboco, uma cerâmica e coisas do gênero. Para a gente não ter que ficar fazendo isso de forma manual, o ArchiCAD ele nos permite criar paredes do tipo compostas, onde nós temos aqui uma série de composições já previstas, né? O ArchiCAD atende bloco duplo com ar, drywall, enfim, a gente também pode criar nossas próprias composições. Vindo aqui em opções, atributos do elemento, composições, onde a gente define cada camada dessa parede. A gente pode observar
O que nós estamos utilizando é aqui, nós temos, não é essa, deixa eu ver, qual é essa que a gente está usando? Essa é um bloco de 100, isolamento mais vazio. Então vamos analisar esse aqui, ó. Bloco de 100, isolamento mais vazio e rebocado. Mas ele não está rebocado, esse aqui. A gente pode observar a primeira camada, ó, é essa, que é uma de tijolo cerâmico. Um volume de ar aqui ao centro, né? No caso não tem nada aqui, é uma abertura, isso aqui para poder fazer isolamento térmico e acústico. O isolamento de plástico rígido. E por fim o bloco de concreto. A gente consegue criar esse tipo de composição e deixar arquivado no ArchiCAD, para que quando nós formos desenhar uma parede, por exemplo, vamos usar aqui o formato quadrado, a gente tem que detalhar, em vez de detalhar uma por uma, a gente pode vir, por exemplo, aqui com o conta-gotas, selecionar, depois aplicar ele a essa parede. Se a gente pressiona e segura a tecla Alt, o conta-gotas é ativado, e se pressiona Alt mais Ctrl, a gente consegue fazer a aplicação em toda a parede. Muito mais rápido e prático de fazer. E o interessante é que as conexões, pode perceber que elas já são feitas de forma automática. Tá ok? O último perfil que nós temos aqui de parede é o perfil complexo. Esse perfil complexo, na verdade, a gente pode criar um perfil ou utilizar um que já está aqui, por exemplo, este. Vamos lá em 3D dar uma olhada nele. Tá vendo? Ele tem alguns tipos de acabamentos aqui, de fechamentos aqui, que é bem diferente, né? E a gente pode criar esses perfis em opções, atributos do elemento, gestor de perfil. O gestor de perfil nos permite então desenvolver como se fosse um corte, né? Ele nos permite criar esse corte e baseado nesse corte a gente teria a estrutura complexa. Vamos criar um novo aqui, ó. Vamos chamar de parede teste. Ele vai nos levar para uma outra janela onde a gente vai desenhar esse perfil complexo. Pode observar que todas as ferramentas estão desabilitadas. Nessa área ele não leva em consideração essas ferramentas aqui, em si as de 2D. Sendo que a trama é a superfície onde ela vai ser extrudada. Então a gente usa linha para criar um molde e depois preenche com a trama. Como que funciona isso? Então, vamos supor que a gente quer fazer uma parede de 20 centímetros, que a parte do peitoril dela tenha 1 metro. Então vamos fechar aqui com 20, segurando o Shift de novo para travar. Beleza, e isso aqui vai ser uma parede de alvenaria. Então vamos pegar a trama, selecionar aqui o tijolo, vamos supor que seja esse tijolo cerâmico aqui, barra de espaço para tirar a varinha mágica e clicar. Sempre que você tiver com a superfície selecionada e pressionar a varinha mágica, né, que é a barra de espaço, a gente consegue fazer essa inserção. Mas a gente não quer ela só assim, a gente quer também ter um vidro, por exemplo, aqui em cima. Então a gente pode vir aqui, pega o ponto de referência aqui central, vamos criar um outro vidro de 1,5 metro, outra linha, né, desculpa. Um vidro aqui, não sei, de 2 centímetros e vamos fechar ele aqui. Segundo clique para fechar. Vamos selecionar uma trama aqui agora de vidro e vamos preencher este objeto com a trama de vidro. E nós queremos que essa parede ela se replique lá em cima. Então a gente pode pegar, selecionar aqui no caso essa parede, né? Vamos usar aqui um ponto central de referência, mover Ctrl para poder criar uma cópia e mover para cá. Só que a gente não quer essa parede aqui em cima com 1 metro, a gente quer ela menor, com, sei lá, 20 centímetros. A gente vai pôr um ponto 8 aqui para poder reduzir. E essas linhas a gente pode apagar. Um jeito fácil de apagar a linha é só clicar aqui na ferramenta e dar um Ctrl A. A gente seleciona todos os objetos da viewport e depois deleta. Então tá aqui. Feito isso, vamos pôr ela aqui, definir ela como para usar como parede. A gente poderia usar isso como viga, pilar também, mas vamos usar só como parede. Salvar e fechar. E agora a gente vai selecionar essa parede, vamos mudar ela aqui para nossa parede teste. E tá aí, ó, o nosso perfil. No caso ele tá assim porque tem como se fosse duas paredes aqui, ó.
A gente não quer duas, a gente quer uma só. Então vamos pegar ele aqui, parede teste, e aqui é uma parede única. E ok. 3D, pronto, agora sim. Nós temos a nossa parede do jeito que a gente criou. Então a gente pode fazer, é como se nós estivéssemos desenhando essa superfície de corte. Então se a gente quisesse fazer ela arredondada, com algum desenho diferente, aqui a gente conseguiria também. Só para a gente demonstrar isso aqui de forma rápida, para editar. Opções, atributos do elemento, gestor de perfil. Selecionamos aqui a nossa parede teste, já está aqui. Vamos editá-la. E vamos supor que essa lateral aqui a gente quer fazer uma curva para cá, assim. E do lado de cá a gente vai fazer um fechamento desse ponto para que ele fique assim em 45 graus. E vamos salvar. Quando a gente for lá na nossa parede, observa que ela já foi alterada aqui também, com a curva que a gente fez e o corte na parte de cima. Ok? Outra coisa que a gente pode considerar aqui falando de parede é a ferramenta Vão, que é uma ferramenta nova do ArchiCAD. Coloca com perfil convencional de concreto de novo, com 2 metros dessa vez. Ficou um pouco largo, ele ficou com 44 centímetros, vamos pôr ele com 20. Isso. Essa próxima ferramenta é essa aqui, a ferramenta Abertura. Clicando nela, nós vamos ter algumas definições dentro dela para definir o tipo de abertura, se ele é quadrado, circular, o tamanho desse furo, como que ele vai ser encaixado, né? Se vai ser na horizontal, na vertical ou alinhado, se ele vai simplesmente criar um nicho ou se ele vai perfurar o objeto e um ponto de inserção. As demais opções aqui são questões simbólicas, né? Se a gente quer que apareça o símbolo ou não, enfim, são partes de representação 2D. A principal é aqui em cima. Como que funciona essa ferramenta? A gente pode vir com ela aqui na parede, clicar e a gente faz uma abertura. O legal dessa ferramenta é que ela passa a ser paramétrica. Se a gente quiser, por exemplo, mudar a medida dela aqui de 1 por 1, a gente consegue. Ok? Não recomendo para fazer vãos de janela, porque na hora de fazer o cálculo ela não vai ser considerada um vão de janela, simplesmente um vão, tá? Se a gente duplica essa parede para cá, por exemplo, a gente pode ver que essa opção ela não é replicada. Mas a gente pode clicar nela, vir nessa opção, clicar aqui em mais e clicar na próxima parede que a gente consegue criando vários furos. Então vamos imaginar que nós tenhamos aqui, sei lá, mais umas 4 ou 5 paredes. Mas a gente não quer que essa parede central, a gente quer que somente a parede central seja perfurada. A gente pode clicar aqui, mais que apenas nessa, só ela perfurada, tá vendo? A gente consegue fazer esse tipo de conexão também. Ou então a gente pode mudar o tipo aqui de conexão para ser, por exemplo, um nicho. Então no caso aqui o nosso nicho ele teria, vamos supor, 10 centímetros. Então a gente pode fazer um nicho, tá vendo? Aqui nós temos um, né? E aqui outro. Ou então a gente pode simplesmente diminuir esse ponto desse nicho aqui para ponto 1 e fazer um nicho apenas em uma parede. Tá vendo? Vou dar aqui para ficar um material melhor para ser visto. Não ficou não. Acho que tá dando para ver bem o recorte dela aqui na parede, não. Isso, agora sim. Se ficar melhor ainda. Aí, tá vendo? Então a gente consegue usar ele para criar nicho, criar abertura, fazer abertura em várias faces. Isso serve também para laje, ok? Então por hora é isso. A gente fica aqui com a nossa ferramenta parede. Nos falamos na próxima aula. E até mais. Tchau, tchau.